Ragnenuski foi um estudioso caracterizado por uma sólida fundamentação teórica e uma articulação consistente e equilibrada. Ele dedicou especialmente a atenção ao exame dos movimentos instrumentais do capital. Para o autor, o subdesenvolvimento é uma condição em que o capital é insuficiente para alocar a população e os recursos naturais disponíveis de uma forma eficiente e produtiva. O subdesenvolvimento é basicamente um problema de baixo nível de acumulação de capital. E a industrialização é a única forma de ampliar a aceleração aceleradamente a produção. Como podemos observar, o Heineken ele coloca como evidência que o desenvolvimento depende de um crescimento equilibrado entre os setores da economia. Teodoro foi um professor em PhD na Universidade de Wilson. Ele defendia o crescimento equilibrado, o desenvolvimento de um qual o desenvolvimento dependia de investimento significativo do setor público e privado em recursos humanos, principalmente na área da evolução e treinamento no trabalho e pesquisa. Teodoro, ele defendia o desenvolvimento como menos do investimentos em capital fixo e mais do investimento em recursos humanos. Giuseppe, ele tem como abordagem demonstrativa a vida econômica sobre o capitalismo, que opera como um fluxo circular, isto é, um sistema que pode ser repor ano após ano. O único fenômeno que pode romper esse padrão de repor ano após ano é a questão da inovação. E ele agrupou em 5 tipos de classe essa inovação. É a fabricação de um novo bem, a criação de um novo método de produção, acesso de um novo mercado e o acesso a uma nova fonte de matéria-prima. E por último, uma nova forma de organização econômica como um monopólio. Para Giuseppe, o crescimento é um fenômeno relacionado a fatores externos ao sistema, que ocorre quando a economia é arrasada pelas mudanças do mundo e sua volta. Já o desenvolvimento implica na mudança na vida econômica, enquadrada pelo próprio sistema em fenômenos e mudanças qualificativas que criam um requisito para a etapa seguinte. O Giuseppe, ele argumenta que o capitalismo, apesar de seu enorme sucesso, estava condenado a desaparecer e ser superado pelo socialismo, basicamente por 3 fatores. Sendo o primeiro, o desenvolvimento capitalista, ele estava produzindo a eliminação de agentes responsáveis pelo dinamismo de sistema. E a eliminação poderia ocorrer por 2 vias, ou pelo desaparecimento de pequenos e médios negócios, ou pela criação no interior das grandes corporações. Em segundo lugar, o desenvolvimento capitalista estava criando o efeito de separar a propriedade e a gestão da empresa. Isto é, estava produzindo uma classe de proprietários ausentes, de um lado, e de gestores, de outro, que não teriam um compromisso efetivo com a preservação da empresa. Em terceiro lugar, a crescente influência e interferência do Estado na economia por meio de impostos elevados, gastos públicos excessivos, leis de proteção ao trabalho e de regulamentação do mercado tenderiam a desestimular o investimento, as inovações e o desenvolvimento. Outro campo de estudo para o qual Joseph deixou importantes contribuições foi o dos ciclos econômicos. Joseph classificou os ciclos em 3 tipos. O ciclo de Kitchen estava associado ao comportamento das vendas e compreendida a um período aproximado de 40 meses. Assim que as vendas começavam a aumentar,
as empresas ampliavam seus estoques para se antecipar à demanda. Mas, aos primeiros sinais de queda nas vendas, as empresas reduziam imediatamente a produção e os estoques até que as vendas voltassem a acelerar e um novo ciclo recomeçasse. O segundo ciclo, considerado o mais importante, é o de juglar. Sua duração varia de 9 a 10 anos e inicia quando as empresas partem para investimentos na modernização das fábricas para ampliar a produção. Esse período dura de 4 a 5 anos, o que gera uma fase de intensa utilização e desgaste das máquinas. O novo ciclo se inicia quando a necessidade de reposição do maquinário desencadeia uma nova onda de investimentos. O terceiro ciclo, o de contradiff, tem duração aproximada de 50 a 60 anos e está ligado à introdução de inovações em grande escala. Simon Kuznets, nascido em Kharkov, na Ucrânia, em 1901, emigrou para os Estados Unidos em 1921. Sua pesquisa abarcaram o campo extenso, amplos levantamentos estatísticos e aprimoramento de conceitos teóricos. Os métodos que criou para avaliar as dimensões e as variações da renda nacional foram importantes para esclarecer vários aspectos do crescimento econômico. O conjunto de pesquisas contribuiu para a definição de inúmeros conceitos, como de renda nacional, renda per capita, coeficiente de capital e vários outros que possibilitaram expressar quantitativamente várias ideias de Keynes. No artigo de 1933, Kuznets apresenta sua primeira exposição dos componentes da contabilidade nacional e demonstra como eles poderiam ser relacionados às principais formulações da teoria econômica da época. Com esse trabalho, ele procurou analisar as principais características do crescimento econômico das nações nos séculos XIX e XX, e a participação cada vez mais ativa da ciência na solução dos problemas da produção, a qual impulsionou de forma inédita o crescimento. Outra característica importante da economia moderna diz respeito às relações entre o crescimento da população e o produto. O autor afirma que suas pesquisas indicaram que não há como demonstrar efeitos favoráveis ou desfavoráveis do crescimento demográfico sobre o crescimento do produto. O autor dedicou especial atenção aos problemas da distribuição do produto e da renda nos seus estudos sobre o crescimento econômico. Essa relação ficou conhecida como Lei de Kuznets. De acordo com ela, os países de renda per capita baixa possuem indicadores de distribuição de renda melhores que os países que iniciaram seu processo de desenvolvimento. Esse cara aqui, Alexander Grisham, é esse aqui mesmo. Bom, o que basicamente ele estudava? Ele foi um estudioso dos processos de industrialização, tá? Especialmente aos efeitos que os níveis distintos de desenvolvimento provocam na industrialização dos países atrasados. Ou seja, o que ele acreditava em si. Esse tanto de papel aqui, sabe para quê? Para quê? Para falar o que ele pensava.
Aí você pergunta, cara, o que ele pensava? Na moral, ele pensava assim: os países atrasados só estão atrasados porque eles começaram a se perceber, sabe, se atentar para a tecnologia, para o desenvolvimento muito tarde. Então, ele acreditava que se, por exemplo, o Brasil, né, na época que começou tudo a se desenvolver e nosso país entrasse na onda, sabe, do desenvolvimento, que a Europa, do boom que surgiu da Europa, do desenvolvimento, né, que começou lá, ele entrasse nessa onda, ele estava muito melhor que hoje, sabe? Muitos países que hoje são emergentes, subdesenvolvidos, não estavam nessas condições. Porque eles só estão nessas condições porque eles tiveram desenvolvimentos distintos. Mas ele também acha que tem vantagens nisso, porque os outros países gastaram muito tempo em etapas. E os países agora que estão pegando esse desenvolvimento, eles podem queimar etapas. E assim, assim se aproveitar de tecnologias que já existem nos países já desenvolvidos.